Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindas a mais um vídeo deste canal de YouTube. Hoje o tema vai ser micro e macro gerenciamento e contar um pouco sobre aprendizados que eu tive nessa parte. Mas antes, isso vai ser depois da vinheta, mas antes de irmos para a vinheta e começar o vídeo, se puder dar o like ou se você é a pessoa que dá o dislike, fique à vontade, só interaja. E se puder se inscrever, sem precisar ativar o sininho, só se inscrever, dá aquela moral, dá aquela ajuda bacaninha, a gente agradece muito. Vamos para a vinheta e depois um pouco sobre micro e macro gerenciamento. Pois é, hoje esse é o tema, com trovão e tudo. Esse tema, da onde é que tá vindo? Eu não tô tirando da minha cabeça, tá? Ele vem de um treinamento que eu fiz pela Crescimento no início de 2022, chamado Líder do Futuro. Tem um material didático. Eu nem saberia se eu teria autorização ou não para colocar, mas enfim, eu acabei, infelizmente, provavelmente se perdeu junto com os acessos da minha antiga empresa, mas o aprendizado ficou. Então eu vou falar um pouquinho dele para vocês agora. Então a fonte é esse treinamento da Crescimento, Líder do Futuro. Ele tem outros treinamentos, esse é mais imersivo. Eu fiz, por conta da pandemia, eu fiz a versão adaptada dele, então eu fiz a versão que era em casa, mas o original dele é num hotel, sem o celular, você fica 24 horas por dia vivendo uma experiência de liderança. E particularmente um dos orgulhos que eu tenho por conta desse troféuzinho aqui. Cadê? Apareceu. Equipe campeã do Líder Futuro, que eu fiz parte da equipe que foi campeã. No fim é um desafio e tudo, então eu fiz parte dessa equipe, a gente foi campeão, então eu guardo com muito carinho esse troféu e deixo ele aqui sempre do meu lado, porque particularmente orgulho. Mas enfim, falando um pouco sobre micro e macro gerenciamento, muito se fala sobre a importância de não fazer micro gerenciamento, de dar autonomia. Eu defendo a autonomia com alinhamentos, né? Eu falei isso nos primeiros vídeos do canal, quando eu falo sobre comportamentos chaves, e eu acredito muito nessa filosofia. Mas também, e isso é um aprendizado que eu tive no curso e que me abriu o olho para isso que eu não enxergava, a importância do acompanhamento. Porque por mais que você contrate alguém para sua equipe, ou chame alguém para sua equipe, e ela seja qualificada, você fez o case com ela mostrou o conhecimento necessário, técnico, ela sabe mexer no SQL, ela sabe mexer no sistema Salesforce, SAP, Databricks, Tableau, Power BI, Data Studio, ela tem esse conhecimento. Você trouxe para a equipe o profissional, mas você precisa trabalhar o profissional para a realidade da empresa. E isso é independente do cargo, você está contratando júnior ou até sênior, coordenador, gerente, há um período de acompanhamento. E é como se fosse uma boca de jacaré. Isso a gente fala muito em gráfico, quando vai mostrar dado, né? Mostrar a boca de jacaré para mostrar o ponto da onde começou e como foi separando. Mas basicamente é a mesma teoria, né? Então, no início o contato é muito próximo e aí depois vai ganhando-se a autonomia e aí fica mais macro. Então o que você aprende o microgerenciamento é ruim para quando você já tem um profissional que está há um tempo na empresa, já conhece todos os processos, já manda muito bem no que ele está fazendo, e você está lá no cangote cobrando, cadê? Isso
pecado para mim, crime. Mas quando um profissional entra, e principalmente se houverem gestores que pensem mais ou menos na minha linha de raciocínio, não que eu seja alguma coisa, mas eu tenho essa linha de raciocínio que eu contrato pessoas juniores para fazer transição de carreira, para aprender, porque eu não preciso da pessoa sendo expert em Tableau se a empresa tem um curso de Tableau para poder liberar o acesso ao sistema. Eu não preciso de uma pessoa expert em SQL se eu ofereço cursos de SQL dentro da empresa. Então, quando eu procuro um profissional júnior, eu procuro a força de vontade, eu procuro a vontade de aprender, a vontade de fazer, a curiosidade, o ímpeto e etc. Beleza, a pessoa entrou na equipe, a pessoa entrou na empresa, o que você vai fazer agora? Você vai largar um projeto na mão dela e falar, querido, se você foi muito bem na entrevista, então você vai saber se virar aqui? Não. Primeiro você precisa aculturar ela pro dia a dia. As empresas têm uma cultura geral, os valores, todo aquele grupo lá que você vai ver no onboard do RH ou que o RH te manda durante o processo seletivo. Mas quando você entra no dia a dia, você descobre as particularidades do dia a dia, das pessoas, dos seus stakeholders, dos seus interlocutores. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo apresentar a pessoa que entra na equipe para as principais pessoas que ela vai conversar. E aí marcar uma conversa. Eu não necessariamente preciso estar na conversa, ou eu entro e fico de ouvinte, mas eu pego e falo, fulaninho, o Guinho, esse é o Zezinho, vocês vão ter muita interação, Zezinho, o Guinho entrou na equipe para fazer tal coisa, então precisam ter muita interação. A ideia aqui é vocês começarem a se conhecer, você explicar um pouco da tua área, do que você faz, quais são os seus projetos que estão mais sinérgicos com a gente, etc, etc, etc. E aí você começa a introduzir a pessoa para outras pessoas. E aí ela já começa a se sentir confiante e não perdida. Para onde eu vou? O primeiro passo é conhecer as pessoas. Segundo passo, de novo, você não larga um projeto na mão da pessoa. Não no início. Então, você vai passar um projeto para ela, você explica o propósito, você explica o que você espera daquela entrega, para que é aquela entrega. Meio que você faz um mapinha do procedimento a ser seguido. Com quem eu conversaria primeiro, o que a gente quer, se a gente quer mostrar um Brutal Facts, rever uma meta, corrigir uma rota, mostrar o impacto para priorizar com o produto alguma entrega. É esse o trabalho. E aí nesse trabalho você vai estar mais próximo, porque você precisa perguntar para a pessoa como ela está se adaptando, se está tudo bem, como você pode ajudar, o que você pode fazer, se está tendo alguma dificuldade para encontrar uma informação. Às vezes eu já tive casos que eu não encontro a informação Y. Por quê? Porque precisa de um acesso para uma base de dados X e eu não tenho acesso. Caraca, esquecemos de dar acesso. Não, beleza, vamos resolver isso agora. Aí isso eu pegava, fulano, dá o acesso para o Guinho continuar aqui o projeto e tal. Então, a pessoa que entra não é obrigada a saber. Quem é obrigado a saber o que precisa ser concedido somos nós. E geralmente meus analistas eles faziam uma apresentação de onboard para a pessoa e tal, que passava pelos principais indicadores, os principais processos, os principais acessos para pedir, mas era muita informação, numa coisa que acontecia muita coisa ao mesmo tempo, então tem um tempo de rampagem. E nesse tempo de rampagem, se você quiser que a pessoa entre jogando muito rápido, algum caminho das pedras você precisa dar e algum acompanhamento próximo você precisa fazer. De novo, o que as pessoas confundem é acompanhamento próximo de microgestão. Microgestão é você
falar, cadê? Tá pronto? Aonde tá? Já pode apresentar? Vai demorar? Por que que não tá pronto? E aí, e aí, e aí? Acompanhamento próximo é você estar lá para ajudar, perguntar se está tudo bem e ir conversando sobre como está a evolução. Talvez os checkpoints que você faça do projeto com essa pessoa no início seja mais constante do que daqui 1, 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, quando ela já tiver entendido a dinâmica da empresa, já saber quem procurar, porque aí você não precisa, aí você consegue fazer você consegue combinar e tem um follow-up mais espaçado, etc. Então esse é o primeiro ponto. O microgerenciamento é ruim. O acompanhamento e a ambientação da pessoa na equipe ou na função é bom. Também porque às vezes a pessoa pode ter mudado de função, de repente ela saiu de um analista pleno para um analista sênior, então ela vai ser mais exigida, porque, que nem eu expliquei no vídeo, o analista pleno ele sabe muito bem fazer aquilo. O analista sênior, além de saber fazer muito bem aquilo, ele já começa a se tornar porta-voz da gestão quando a gestão não está. Então ela responde para outras pessoas, dá pontos, se posiciona e também ensina as pessoas abaixo a serem melhores, a tirar dúvidas, faz a parte de evolução e de até uma mentoria dos analistas plenos, sênior, plenos, júniores ou assistentes, estagiários. Eu, quando era analista sênior, eu tinha um estagiário na minha mentoria e depois um analista júnior. E era um dos primeiros testes que o meu gestor na época fez para ver se eu estava apto ou não para ir para um cargo de gestão e ir corrigindo a rota antes de me dar o cargo, para quando eu chegar lá eu estar pronto, ou minimamente pronto. E aí quando você chega no cargo de gestão, eu lembro que quando eu fui promovido para gerente no iFood, parece que vira uma chave, porque de repente você começa a entrar em um monte de reunião que não te colocavam e você fica ali, meu Deus. E aí a tua opinião antigamente, isso é legal, a parte do empoderamento é legal. Então uma opinião que pediam para o meu chefe, deu legal, agora tem um gerente, eu vou pedir o aval para esse gerente. Eu lembro até hoje que o gerente de pricing lá do iFood veio pediu para eu autorizar, eu corroborar o plano de gastos que a gente ia ter para o mês de outubro de 21, e isso eu nunca tinha feito antes, era sempre ele pedindo ok para o meu gestor, e aí veio para mim. Isso eu achei legal pra caramba, mas é aquela coisa, muda, e aí precisa ter, a pessoa muda de cargo, o gestor vai acompanhando os primeiros dias, se tem algum projeto que antes não era do dia a dia, porque às vezes a gente muda de cargo, mas continua fazendo a mesma coisa. Mas o ideal também além de fazer a mesma coisa, começar a provocar e dar coisas mais complexas para tocar, e aí vai acompanhando, e aí como é que tá fazendo, etc. Não é fazer do jeito que o gestor fazia, esse é um outro ponto, cada um tem o seu jeito. Eu lembro muito bem que quando eu assumi o time no Viva Real de regularização, o meu antecessor ele fazia o acompanhamento de uma maneira, e o meu gestor pegou e falou assim, cara, você que é o líder agora, se você quiser implodir o acompanhamento e fazer da sua maneira, faz. Obviamente que o número precisa bater, obviamente que você não pode reportar errado nada, isso é óbvio, mas não necessariamente você tem que seguir a mesma planilha que ele seguia, você tem que mandar no mesmo formato, pode mudar. E isso é importante, porque quando você coloca alguém para fazer algo que você fazia, que geralmente o que acontece, legal, eu tenho um analista sênior novo ou um coordenador novo, então eu vou passar isso que eu fazia para essa pessoa fazer, você ensina a premissa, você ensina o propósito, o porquê e os deadlines, etc. E você dá uma planilha, uma base para a pessoa seguir, copiar, mas se de repente ela quiser mudar,
e o formato, tá tudo bem. Autonomia com alinhamento, ela vai alinhar com você, você vai se desprender, porque vocês vão estar mudando algo que é você que faz, então você precisa ter o desprendimento. Ah, mas mudou a minha planilha. Então você tem esse desprendimento, né? Você tem. Você não pode ficar pegado à perfumaria. Desde que os números batam, a premissa esteja sendo respeitados, os prazos respeitados, é normal que quando a pessoa vai pegando confiança, ela vai ousando. Isso é bom. Ter pessoas que ousam na equipe é muito bom, porque você sai do lugar. É horrível ter pessoas que falam amém para tudo. Horrível. As equipes que eu passei que mais entregaram resultados eram aquelas que provocavam um debate saudável, um conflito saudável de opiniões para chegar a algum fim e não simplesmente falava amém para tudo que eu dissesse, né? Eu acredito, existe o ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É um ditado que está ficando tão fora quanto chefes e top-downs, etc. Existe tudo, não vai mudar, mas ao meu ver a gente precisa ter essa ponte, né? Esse desprendimento. Então, basicamente, o ensinamento do micro e do macro, ele é muito voltado à adaptação da pessoa na sua equipe. Ele não é, o microgerenciamento, ele não é um instrumento de insegurança. Eu estou inseguro se vai entregar ou não, então eu vou ficar perguntando a cada 10 minutos aonde é que está, como é que está, quando chega. É um instrumento de confiança. Então, a pessoa chegou agora, você vai ter um acompanhamento mais próximo para ela se sentir confiante, pegar confiança no que está exercendo, no que está fazendo, e aí conforme ela for mostrando maturidade, for mostrando crescimento, entendimento, aí a boca de jacaré vai abrindo e aí ela vai ficando cada vez mais autônoma, alinhando com você. Porque se você pega uma pessoa que chegou agora, joga no meio e fala, vai e faz, e às vezes a pessoa não tem, existem perfis e perfis. Às vezes a pessoa não quer, passou por um momento, algum tempo desempregado, etc., e não quer chegar e falar, mas eu não sei fazer, me ajuda. Ela vai tentar e às vezes é aquilo, né? Você vai pedir uma coisa, vou entregar outra e a culpa é de quem? A culpa é do gestor, que pegou e largou na mão da pessoa e falou, vai e se vira, e a pessoa é nova e não sabe para onde começar. Então precisa de um guidance, precisa acompanhar, e aí a pessoa vai pegando confiança. Quando a pessoa pegando confiança, ela vai entregando cada vez mais resultado, e aí você vai ter uma pessoa autônoma, de alta performance, e que vai fazer autonomia com alinhamento. Esse é o recado de hoje, é o que eu acredito, e eu acredito não na minha cabeça, foi do aprendizado que eu tive no curso. Essa também é a fonte do vídeo de hoje, e é isso. Obrigado por quem assistiu até aqui, a gente volta na semana que vem. Até lá, até a próxima, valeu!